Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das táticas de poder mais curiosas que existem. Uma daquelas que vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre força e inteligência. Pensem um pouco. O que vem à mente? Força bruta? Uma inteligência, assim, esmagadora? Riqueza sem limites, talvez? A resposta, olha, pode surpreender. Porque ela se esconde justamente onde ninguém pensa em procurar. Exatamente. Não tem nada a ver com mostrar suas cartas, muito pelo contrário. O negócio é esconder o jogo todo. A dissimulação, sabe? Essa arte de parecer inofensivo. Esse é o verdadeiro trunfo dos grandes manipuladores. E por trás dessa estratégia toda existe um princípio fundamental, quase como uma lei não escrita do poder. A frase é bem direta, né? Quase brutal. Mas ela captura a essência da tática com perfeição. A ideia é essa: criar uma persona que desarma qualquer um, que faz o adversário baixar a guarda para que, na hora certa, o bote seja certeiro. É uma regra meio cínica, sim, mas de uma eficácia impressionante. O contraste aqui é gritante. Se a pessoa demonstra muita inteligência, o que ela gera? Inveja, desconfiança. Já uma aparência mais ingênua, bom, aí os outros relaxam, se sentem superiores, acabam até compartilhando os segredos. Ninguém enxerga uma ameaça ali. E é exatamente nesse ponto que a armadilha se fecha. E para entender essa lei funcionando na prática, não tem exemplo melhor do que um dos maiores vilões da cultura pop. Vamos dar uma olhada no nosso estudo de caso. Sozuki Aizen. Para quem conhece a história, só esse nome já arrepia. Ele não é só um personagem, não. Ele é a personificação dessa estratégia levada à potência máxima. Olha só a máscara que ele construiu peça por peça ao longo de décadas. O Aizen se apresentava como o capitão ideal, calmo, gentil, aquele cara que nunca ia levantar a voz, que não demonstrava um pingo de ambição. Ele era visto como um pilar de confiança, a pessoa mais previsível e inofensiva de toda a Soul Society. E essa fachada de bom moço era, claro, a camuflagem perfeita. Ninguém desconfia do colega modesto, do líder sereno. Ao projetar essa imagem de quem não quer nada, o Aizen garantiu que enquanto ele tecia o plano dele nas sombras, todos os olhos estariam virados para qualquer outro lugar. Mas como é que ele operava por trás dessa máscara tão bem feita? O plano dele foi uma verdadeira obra de paciência. Primeiro, ele passou anos e anos solidificando essa imagem de cara confiável. Segundo, essa imagem serviu para anestesiar qualquer desconfiança que os outros pudessem ter. Terceiro, livre de qualquer suspeita, ele manipulou todo mundo como se fossem peças num tabuleiro. E por último, ele só esperou. Esperou o momento perfeito para dar o checkmate. A grande sacada do Aizen não foi ser mais forte ou mais inteligente no sentido que a gente conhece. Ele venceu porque fez todo mundo se sentir mais forte e mais inteligente do que ele. Ele alimentou a vaidade, o ego dos adversários. E eles, cegos pela própria arrogância, nunca viram o golpe chegando. E é aqui que a história chega no seu auge. Depois de décadas de um planejamento meticuloso, o arquiteto finalmente resolve revelar a sua grande obra. A máscara cai, o homem gentil some e no lugar dele surge um manipulador frio e implacável. E para todo mundo que o subestimou, a ficha cai com um impacto devastador. O jogo já tinha acabado muito antes de eles sequer saberem que estavam jogando. A lição aqui é brutal. Todos os capitães poderosos, os gênios da estratégia, os guerreiros lendários, todos eles foram enganados. Caíram na armadilha mais antiga que existe. Subestimaram o oponente com base numa aparência que foi cuidadosamente fabricada. Mas o Aizen não tá sozinho nesse clube, não. Essa tática de se disfarçar aparece em várias outras histórias, o que só prova como ela é universalmente eficaz. A gente vê aplicações diferentes da mesma tática. O Koro Sensei, por exemplo, usa uma aparência meio boba, excêntrica para se conectar com os alunos e se tornar um professor incrível. Já o Usopp, o atirador medroso, usa a própria fraqueza como um escudo. Ele faz os inimigos o subestimarem até ser tarde demais. São variações da mesma música, sabe? Usar uma fraqueza que os outros enxergam como a sua maior força. Só que tem uma diferença. Enquanto outros usam a dissimulação como uma ferramenta para sobreviver ou para ensinar, o Aizen transformou isso numa arma de conquista. Ele não só fingiu ser inofensivo, ele construiu um verdadeiro império de ilusão em cima dessa ideia. E executou um plano de décadas com uma paciência que é quase sobre-humana.
E então a gente chega na grande conclusão. O que a história do Eisen ensina sobre a natureza do poder, afinal? A lição é claríssima. Tentar parecer a pessoa mais esperta da sala só cria barreiras. As pessoas se fecham, competem, mas parecer inofensivo, talvez até um pouco ingênuo, isso constrói pontes. A confiança é a moeda mais valiosa no jogo do poder. E o melhor jeito de conseguir é fazendo os outros não te verem como uma ameaça. E essa é a grande ironia da coisa toda. O movimento que parece mais fraco, mais passivo, é na verdade o mais calculado e letal. O Eisen mostrou pra gente que às vezes para vencer não é preciso ser o rei no tabuleiro, mas sim aquele peão que ninguém dá nada e que ninguém vê chegando. Isso tudo deixa uma última reflexão. Nesse grande tabuleiro da vida, da carreira, das nossas interações, quem está fazendo qual papel? Fica aí a pergunta no ar. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.